A paz do Senhor a todos, boa noite para você que está assistindo ao vivo no Facebook e no YouTube. Bom dia e boa tarde para as outras redes sociais como o WhatsApp e as nossas rádio webs. Chegamos ao momento final, o último dia da campanha de orações Blessed. Estamos no 7º e último dia da campanha, que em português significa abençoado. Eu particularmente gostaria de deixar registrado que foi uma das campanhas com um efeito de impacto muito importante, tanto para a minha vida ministerial quanto as ovelhas que seguem o Senhor, né? Eu já recebi alguns relatos aqui no próprio Facebook, mas uma grande demanda nossa, né? Uma grande formação de opinião veio lá do WhatsApp e do YouTube, porque de fato a campanha modificou o caráter, vidas, restabeleceu a ordem familiar. E eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de conduzir essa campanha até agora, né? Hoje estamos contemplando o último dia, o 7º dia da campanha Blessed, e eu dedico a todos os irmãos que cooperam para a obra de forma direta ou indireta. Bem, vamos fazer um breve resumo de como foi essa campanha, de como iniciamos, né, e como estamos encerrando. Vamos entender o que Deus quis nos transmitir nestes 7 dias de encontro com o Espírito Santo. No primeiro dia, trouxemos o tema Louve ao Senhor. Dentro daquelas 3 palavras está o poderoso começo e a fundação de uma vida abençoada. Isso começa com conhecer quem é Deus e louvando-o. Uau! Adorar a Deus é mais do que um ritual ou um evento único. É um estilo de vida de adoração e permite que você coloque o seu foco em Deus. E isso muda a perspectiva das circunstâncias ao seu redor. Então vá em frente hoje na sua vocação dada por Deus com essa declaração, com sua fundação. Louve ao Senhor. Graças a Deus. No segundo dia, trouxemos o tema bênção. Sim, falamos sobre bênção e as suas importâncias no que diz respeito a seguirmos o caminho do correto, que é o caminho que Deus nos instrui, e o caminho do mal, do mundo, que é o caminho do mal, né? O caminho que nos leva à morte. E trouxemos como reflexão que a vontade de Deus é abençoá-lo. Por isso, ajuste seu coração para honrá-lo em cada parte do seu dia. Escolha a vida e seja uma bênção para as pessoas que Deus colocou em torno de você, em sua esfera de influência. No terceiro dia, neste terceiro dia, trouxemos o tema muito importante. Falamos sobre abundância. Deus quer que você prospere em todas as áreas de sua vida, tanto física quanto espiritualmente dizendo. Ele se alegra em abençoá-lo porque a abundância da vida dele fluindo através de você, você pode abençoar os outros. Receba essa palavra de bênção. No quarto dia, voltamos e falamos sobre a visão. Qual é o seu sonho? Qual é a sua visão? Escreva-os e traga-os diante de Deus em oração. É impossível para você ter um sonho ou visão grande demais para Deus. Ele quer trazer esses sonhos à vida e construir seu reino através de você. Creia nisso. No quinto dia, voltamos e falamos sobre generosidade. Sim, falamos num tema muito importante. E a reflexão que trouxemos foi: generosidade não é meramente uma ação, mas uma forma de enxergar, pensar e viver.
E o que é melhor é que Deus, preste atenção, é o que Deus quer para você. Então procure por oportunidade de abençoar os outros. Imagine estratégia e alcance aqueles ao seu redor. Em nome de Jesus. E no 6º dia, voltamos e falamos profundamente sobre proteção. Esse tema foi um tema muito impactante, porque a chave para se proteger do inimigo é viver pelos princípios de Deus, em um relacionamento com Deus e capacitado pela graça de Deus. Quais as áreas da sua vida que podem dar abertura para o inimigo? Traga essas coisas perante ao Senhor em oração. Faça mudanças hoje e proteja cada área de sua vida, trabalhando em conformidade com a palavra de Deus. E hoje, no 7º e último dia da campanha de orações Blessed, que em português significa abençoado, iremos tratar o tema graça e compaixão. Eu peço, antes de iniciar a palavra, que você se desconecte das redes sociais, tais como Instagram, YouTube, né? Só se você estiver assistindo a nossa campanha através do YouTube, né? WhatsApp, se você não estiver ouvindo o áudio. Que preste atenção, porque Deus tem informações importantes e enriquecedoras para a sua vida. Amém? Meu irmão, minha irmã, graça e compaixão. O homem justo no Salmo 112 é descrito como alguém que é amável e cheio de compaixão. Estas duas qualidades poderosas são também atributos de Jesus Cristo. Graça de Deus não pode ser conquistada e é fornecida em abundância. É um presente gratuito. Algumas pessoas não conseguem aceitar que a graça é suficiente. Elas querem fazer algo mais para ganhá-la por elas mesmas. Mas em Romanos 20:21 nos diz: a lei veio para aumentar o mal. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Salvador. Essa vida é a nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ter cometido alguns grandes erros em sua vida, mas a graça de Deus é maior do que o seu pecado. Não há nada mais que você possa fazer, além de tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus, pedir perdão e aceitar o favor imerecido e a bênção em sua vida. Compaixão é outra característica poderosa de Deus. Cada vez que Jesus foi movido pela compaixão, algumas coisas poderosas aconteceu. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles. Mateus 14, versículo 14. Quando encara uma situação difícil, a natureza humana é facilmente levada pela simpatia. Mas a realidade é que simpatia não é sempre o que é necessário. A simpatia se identifica com o problema e com a dor, mas não está focada na solução, ajudando você a seguir em frente. A compaixão, junto com a graça de Deus, é a força poderosa que ativa suas respostas para a sua vida. Sua esfera de vida. Você pode ter caído às vezes, mas a graça de Deus é mais forte do que as fraquezas. Não confunda simpatia com paixão pelas pessoas que o rodeiam. Tenha coragem
e procure as respostas de Deus para todas as áreas de sua vida. É assim que você cresce ao viver uma vida abençoada. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, meus amigos na fé, neste último dia da campanha de orações Blessed, que em português significa abençoado, iremos meditar em 3 versículos. O primeiro, em Salmos 112, versos 4. A partir de hoje, eu, fundador do projeto A Marca da Promessa, não falarei mais versículo, falarei verso, como na igreja primitiva, a igreja que era pregada por Jesus. A palavra diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Neste verso, ele é um destaque, que o fato de justo, segundo Deus, imitar o próprio Deus. Conforme os versos 3 e 4 do Salmos 111, Deus é benigno, misericordioso e justo. E aquele que é justo também o é. No original, há uma forte semelhança entre lembrar-se-á de Deus, que está nos Salmos 111, verso 5, e o tido em memória eterna, em Salmos 112, verso 6, aplicado ao justo. Neste verso, podemos exemplificar. Se não me falha a memória, tem um louvor do André Valadão, não me recordo aqui o nome desse louvor, que ele diz que a nossa luz dissipa as trevas. Nós temos uma luz forte dentro de nós e nós não sabemos usá-la para o bem. Sabemos usar para o mal, para as facilidades que o mundo nos entrega de bandeja. Mas para as obras de Deus, a gente não consegue aplicar essa força que nós temos dentro da gente, que é a nossa fé, que ela é movida por esperança, que é movida pela nossa persistência. E quando a palavra diz o justo nasce, luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Aqui Deus fala claramente as qualidades dele. Amém? No segundo, Romanos 5, versos 20 e 21. A palavra do profeta Paulo, do apóstolo Paulo, diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. O apóstolo Paulo de Tarso, aqui já convertido, porque antes era Saulo, a esta altura Paulo considera o papel da lei, pois havia uma outra figura na história bíblica entre Adão e Cristo, associada com uma mudança no comportamento humano. Era Moisés. A dúvida surge: e a lei? Diante das ações de Adão e de Cristo, o que podemos dizer a respeito do propósito da lei? Versos 20 e 21. É o que nós estamos concluindo esse verso.
Paulo responde: a lei foi acrescentada para intensificar o pecado, e assim também foi intensificada a graça. Isso significa que a lei não foi a solução para o pecado. Serviu e serve apenas para nos conscientizar do pecado, e assim intensifica o pecado. Mas a graça de Deus em Jesus foi e é a solução, pois consegue o que a lei não consegue: dominar o pecado. E como resultado, a graça de Deus em Jesus domina e efetua a justiça para a vida eterna. Ou seja, pelo perdão e pelo amor. E chegamos no momento mais importante da campanha, que é o último versículo, Mateus. Perdão, ainda com o vício de falar o versículo, chegamos ao momento mais importante da campanha. Iremos meditar na passagem em Mateus 14, versos 14. A palavra diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os enfermos. Amém e graças a Deus. Compreendendo este verso que o apóstolo Mateus escreveu em sua carta, e chama atenção para a palavra compadeceu-se. Jesus era compassivo para com os que sofriam. Isso está descrito em Mateus 9,36. Este verso compõe as cartas que Mateus escreveu, falando que Jesus ia por toda a parte fazendo bem, a seara e os trabalhadores. E na palavra diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E indo um pouquinho à frente, neste verso, mostra os olhos de Jesus, sua óptica. Ele teve compaixão das multidões, por multidões, baseando-se no verso anterior. Entendeu-se que estavam incluídos não somente os judeus, mas também os gentios. Então, naquele momento, naquele período, Jesus, ele não fazia distinção entre os judeus, os gentios. Jesus, ele teve e ele tem compaixão. Mas voltando ao racional do verso 14, Jesus era compassivo para os que sofriam e neste momento não deixou de mostrar sua grande misericórdia e seu amor por aqueles que o estavam acompanhando. Por compaixão, ele curou seus enfermos. Meu irmão, minha irmã, você que ainda não decidiu seguir Jesus, aceitar Jesus, se entregar a Jesus, esta está sendo a oportunidade para que Ele, através de sua compaixão, através da sua misericórdia, através do seu amor, possa fazer o agir na sua vida, possa curar as enfermidades da sua vida, que pode sarar as suas feridas, que pode acabar com esses dias tenebrosos, com as questões das doenças, da falta de emprego, da dor sentimental, do filho rebelde, do marido alcoólatra, ou da esposa viciada, ou daquele marido irresponsável, ou a esposa adúltera que comete adultério.
É momento de você aceitar Jesus. Esse é um momento importante da campanha, porque Ele quer sarar, através das suas misericórdias, a sua doença, as suas enfermidades, os seus pesadelos, a sua dor, o seu pesadelo, o seu medo, a sua falta de emprego, a sua falta de comida, o seu relacionamento, os seus filhos. Em nome de Jesus, aceite como Ele, o seu fiel e eterno Salvador. Assim seja, e assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Jesus, eu inicio a minha oração, Jesus, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, através do seu amor, curar todas as feridas para aqueles que estão ouvindo neste momento a sua palavra, que estão nos hospitais, que estão em suas casas, aqueles que estão sofrendo de depressão, para aqueles que tentam cometer o suicídio, para aqueles que não conhecem a sua palavra, para aqueles que estão desesperados porque não tem uma comida na sua geladeira, para aqueles que estão passando por momentos terríveis na beira da morte. Senhor Jesus, visite cada um, cada morada, cada lar, para cada um que segue a sua obra, não só aqui no projeto, como todas as outras obras de evangelização. Que o Senhor toque cada ovelha, cada soldado, cada pastor, cada ministro, cada bispo, para que possa curar as feridas, meu Pai. Em nome de todos que seguem a sua obra, Jesus, faça-o agir a partir de hoje e para sempre, meu Jesus, meu Salvador, meu Redentor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.